Bíblia no Salmo 4, nós vamos estar tratando hoje à noite sobre esse salmo. O nosso tema é similar ao tema que está aqui na Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada. Confiança em Deus na angústia. Eu coloquei aqui no boletim, a confiança em Deus em meio às circunstâncias, aí vem as circunstâncias angustiantes. Nós vamos estar tratando sobre esse tema hoje, E é interessante quando nós estamos angustiados, ansiosos, deprimidos, a primeira coisa que afeta é o nosso sono. Nós perdemos o sono, nós não conseguimos dormir. Nós passamos praticamente a noite em claro, quando nós estamos numa angústia muito grande ou numa circunstâncias que chegaram, que fomos pegos de açoite, e ficamos sem saber, nós nos sentimos impotentes para reagir, para tomar uma decisão ou para mudar as circunstâncias. Então isso é justamente isso que o Salmo 4 aqui está falando, de uma situação angustiante de Davi ao ponto de ele ser afetado por isso. Nós vamos ver no final do Salmo que ele vai dormir em paz. Por quê? Porque sua confiança é depositada em Deus. Irmãos, esse Salmo é para nós um Salmo assim riquíssimo, que nos ajuda a depositar no Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, como diz lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Esse salmo expressa a confiança tranquila em meio às circunstâncias perturbadoras. Isso aqui é um comentário também da Bíblia Nova Almeida Atualizada, Traz o princípio da recordação de uma experiência passada com Deus, motivando o crente fiel a orar e a esperar com confiança em sua resposta. Isso também é um dos princípios, um dos temas do Salmo. Exorta os descrentes a ouvir a Deus e a entender que Deus colocou o seu favor sobre o crente fiel e que Ele ouve as suas orações. Então aqui nós vamos ter aqui qual é a arma que nós temos contra esses ataques, contra a nossa vida, contra a nossa moral, muitas vezes. É a oração, irmãos. Não é o revide, é a oração. Exorta os crentes fiéis a não ceder à ira que leva à vingança, mas devem permanecer firmes em sua devoção a Deus. Isso está no verso 4 a 5 aqui. É também um dos temas do Salmo. Irai-vos e não pequeis. Isso está lá no Novo Testamento. Mas que tipo de ira é essa que Deus está falando aqui, que está lá no Novo Testamento? Vamos ver isso aqui. E por fim, exorta cada crente fiel, individualmente, a expressar suas lutas, angústias, desespero, medo a Deus e a lembrar tudo que Deus tem feito em sua vida. Então, é interessante isso aqui, sempre no momento de angústia, nós devemos trazer à mente os livramentos de Deus sobre a nossa vida. Então, nós vamos caminhar em cima desses princípios que esse Salmo aqui nos aponta. Vamos ler o Salmo. Abra sua Bíblia aí no Salmo 4 e vamos lê-lo todo de uma vez. Eu lerei e vocês acompanharão a minha leitura. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Olha só aqui, ele já começa aqui pontuando assim a sua posição diante de Deus e dizendo o que é que ele está vivendo, uma angústia. Mas aqui tu me deste, aqui ele está vendo o passado, que ele teve uma angústia e Deus o livrou. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifício de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem que nos dará a conhecer o bem. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro.
Olha só. Então o Salmo fala dessa confiança, dessa segurança, né, de um homem angustiado, né, em Deus. Isso tem a ver comigo e tem a ver com você. Né? Ambos os salmos, o Salmo 3 e o Salmo 4, formam o mesmo contexto. Esses são os salmos de Davi. Ambos os salmos nos revelam orações matutinas, isso no Salmo 3, e orações noturnas, isso está no Salmo 4. O Salmo 4 é um clamor. Davi apela para o seu Deus santo e justo, pois ele guarda a fidelidade do seu pacto e tem misericórdia de todos os seus servos. Então Davi está confiando nesse caráter de Deus. Primeiro, que Deus guarda o seu pacto. Segundo, que Deus é misericordioso com aqueles que têm um coração quebrantado diante dele. Então esse, irmão, já é um princípio para nós nos chegarmos a Deus e nos largarmos na mão dele. Confiado de que ele vai ouvir, de que ele vai acolher a nossa dor, que ele vai perceber a nossa angústia, que ele vai ouvir a nossa oração e vai agir em favor. Para que sejamos aliviados da nossa angústia e do nosso desespero. No verso 1, né, Davi deseja que sua angústia seja aliviada e lançada para longe dele, assim como Deus já tinha feito. Observe o verso 1. Responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia tu me destes alívio. Então já aconteceu antes com ele. E o Senhor ouviu minha oração, e o Senhor me livrou. Então eu estou num momento parecido com esse, com aquele passado. E por isso que eu chego à tua presença. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Irmão, nós estamos vivendo dias angustiantes, né, na nossa sociedade e na própria humanidade. Dias que nós não sabemos mais se o que nós planejamos vai chegar a cabo, devido à instabilidade que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos aí numa pandemia ferrenha, que é sem trégua, e é assim violenta demais. E nós temos perdido muitos entes queridos nessa pandemia. Isso provoca uma angústia muito grande em mim e em você, ao ponto de você vir para o culto, estar num distanciamento e usando máscaras. Isso é angustiante, ou não é? Que para mim é angustiante, porque nós não temos qualquer poder em mudar essa realidade, essas circunstâncias, como muitas outras da nossa vida, que aparecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E qual é a nossa atitude, irmãos, diante de fatos como esse? Nós só temos uma atitude. Nós só temos uma esperança. É nos colocarmos diante de Deus e dizermos, Senhor, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Livra-me da minha angústia. Às vezes, irmãos, a angústia é causada pelo pecado. Mas no texto aqui não é pecado. São pessoas que se levantam contra Davi, que querem dar cabo à sua vida, que destroem a sua moral, a sua ética, que destroem o seu papel de rei de Israel. São os ataques morais à sua pessoa e ataques também físicos, querem a sua morte de qualquer jeito. E ele não tem para onde recorrer. Porque ele mesmo não pode solucionar o que ele está vivendo. E muitas vezes nós não podemos também trazer a solução para nossas angústias, nossos desesperos, nossos medos e as nossas fragilidades da vida. Porque nós somos o quê? Impotentes a isso, somos incapazes de resolver isso. Isso é didático de Deus para mim e para você. Para que nós nos quebrantemos, reconhecemos a nossa impotência, a nossa debilidade e cheguemos à sua presença buscando socorro, confiados nele, não em quem pode nos livrar, não no meu braço forte, não em fulano que tem influência, não em Beltrano que tem condições financeiras de me ajudar, mas no próprio Senhor, no próprio Senhor. Davi reconhece que necessita da misericórdia e da graça imerecida de Deus, para que Deus possa ouvir e responder a sua oração.
Porque, irmãos, qual é o merecimento que temos de Deus ouvir a nossa oração? Qual foi a bondade imensa que fizemos, ou qual foi o ato piedoso que fizemos para Deus reconhecer que nós merecemos alguma coisa dele? Nenhum, irmãos. Nenhum. Porque somos pecadores. E Deus vai agir em nossa vida por pura graça. O que é graça? Dom imerecido. Por compaixão, por misericórdia. Então aqui Davi, o rei de Israel, o grande rei de Israel, o maior rei de Israel daquela época. O reino ali unificado, próspero, grande, avançando, conquistando. E é um homem, como eu e você, fragilizado por meio de uma perseguição interna entre os seus pares, entre os seus ministros, entre os seus conselheiros, que é difícil você saber quem são os traidores em nosso meio. Está aqui Davi desse jeito, sabendo que isso existe, é real. Um rei fragilizado por sua luta, por sua angústia. Davi revela o coração dos homens quando fragilizados. Quando fragilizados. E também revela para mim e para você aonde depositar a nossa fragilidade, o nosso desespero, os nossos medos, aos pés do Senhor. Olha o verso 2 aqui. Filhos dos homens, é um termo que se usa para as pessoas, para os próprios homens, né? Aqueles que cercavam Davi. Filhos dos homens, ou conhecidos, ou gente que faz parte do meu governo. Até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Olha o ataque aqui moral. Para desestabilizar a vida dele e levá-lo ao desespero. Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Então aqui era tudo, a calúnia aqui era movida pela mentira e pela vaidade. Eu quero o seu posto, eu quero estar onde você está, eu quero essa fama, esse poder, então vamos destruí-lo, vamos derrubá-lo. Mas às vezes, irmãos, o nosso contexto não é nem isso. Né? A gente sabe que quem trabalha aqui em empresas, né, privadas ou empresas estatais sabe que a coisa funciona dessa forma. Né? É um pisando no outro, é um querendo engolir o outro. Né? Eu passei por várias empresas privadas e também trabalhei para o Estado e a coisa funciona dessa forma. As pessoas por trás de você estão lhe apunhalando pelas costas para subir, para querer galgar, não é, posições, promoções, etc. Não é? E isso envolve isso e realmente com a mentira, não é? E movidos pela vaidade pessoal. Aqui são esses homens contra Davi. Olha o verso 3 que lindo aqui. Não é? No verso 2, Davi revela o coração dos homens. Eles abandonaram a Deus, o Deus verdadeiro, e foram atrás de falsos deuses e estão caluniando um homem justo. Davi não é justo porque ele faz justiças com as próprias mãos. Ele é justo porque tem um pacto com Deus e Deus o justificou. É dessa forma, ele é justificado por meio do pacto que ele tem com o Senhor. O testemunho do homem pecador é sempre o mesmo, como está aqui no verso 2, para com Deus. Eles querem mudar a glória de Deus, do Deus vivo, soberano, imortal, Senhor de todas as coisas, em imagem de escultura, fruto da imaginação humana. Eles querem tomar o lugar de Deus e se fazerem seus próprios deuses, porque está aqui no texto. Não é? Vaidade, não é? Amarão a vaidade e buscarão a mentira. Uma coisa chama a outra aqui. E é isso que move o coração dessas pessoas. Essas pessoas não têm escrúpulos contra ninguém, ou a favor de ninguém, elas passam por cima mesmo, nós sabemos disso. São homens pecadores que não têm a luz do Evangelho. Olha o verso 3 aqui, que coisa linda aqui. Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Olha aqui. Este verso aponta para a ação soberana de Deus em salvar pecadores. O Senhor distingue para si o piedoso. Entendendo esse verso, a palavra distingue aqui nesse contexto aqui significa que Deus separa pecadores e os justifica.
É isso que está acontecendo aqui no verso 3 aqui. Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. É o Senhor quem nos converte, quem nos chama. É o Senhor quem nos elege para si. Se Deus nos converter, verdadeiramente seremos convertidos. Irmãos, a questão aqui não é que Davi é um homem piedoso porque ele faz boas obras, não. É porque Deus o chamou para si e o tornou piedoso. E esses que estão no verso 2 aqui, isso é uma exortação a esse povo aqui do verso 2 aqui, olha. Deus tem poder para isso, para transformar o coração de um pecador. Para nós é impossível fazer isso, mas para Deus é possível. Para Deus é possível. Primeiro, com relação ao verso 3 aqui, o texto não está dizendo que, por eu ser bom, piedoso diante de Deus e dos homens, Deus me distingue dos demais homens pecadores. Não é isso que o texto está dizendo. Por mais que pareça ser, não é isso que o texto está dizendo. A distinção aqui, quem faz é Deus. Não é pelas minhas obras, por ser bom ou piedoso diante de Deus e dos homens. Eu não me faço distinto diante dos outros. Essa aqui é a questão. Eu não posso fazer isso. Porque eu sou igual a você, sou igual a você, sou igual a qualquer pecador. Então não há distinção da natureza humana. Mas a distinção é feita por Deus. É o ponto aqui 2. O texto está dizendo o seguinte: Deus, em sua soberana escolha, né, Ele escolhe para si pecadores. Por isso, eles podem ser chamados por Deus de piedosos. É Deus quem classifica, é Deus quem dá a honraria. Não somos nós que nos classificamos e que nos honramos. Não temos essa capacidade porque a nossa natureza é igual a de qualquer um outro homem. Mas é Deus que faz isso para a sua honra e para a sua glória. E Davi sabia disso. Havia um pacto entre Davi e Deus. Há um pacto entre nós aqui feito em Jesus Cristo. E nós podemos orar ao Senhor, o nosso intercessor, o nosso mediador diante de Deus. E Ele ouve a nossa angústia. Ele ouve as nossas necessidades. Ele sabe da nossa fraqueza. Ele sabe que necessitamos dele. Deus conhece a nossa necessidade. A nossa necessidade. A palavra piedoso significa fiel, santo. Mas isso só vem sobre os homens após a intervenção de Deus no coração desse homem, transformando o seu coração em um novo coração. Transformando a sua natureza em uma nova natureza. Aí sim, Deus o considera fiel e santo. Davi aqui era fiel, a aliança dele com Deus. Não é? No contexto do texto, piedoso é aquele que é fiel ao pacto de Deus. Para nós que somos fiéis, nós somos o que? Fiéis a Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que nos pactuou com Deus na cruz do Calvário, levando sobre si a condenação que vinha sobre nós e satisfazendo assim a ira de Deus sobre os homens, a quem Deus quer bem. Por isso que Deus ouve as nossas orações. Por causa da fidelidade de Cristo Jesus em obedecer. Em uma obediência até a morte e morte de cruz. E graças a Deus que Cristo não ficou enterrado, Ele ressuscitou no terceiro dia. E não só isso, Ele foi exaltado às alturas e recebeu de Deus todo o poder, toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Esse é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então só se pode ser piedoso aquele a quem Deus eleger, chamar para si. Chamar para si. Olha o Salmo 1, versos de 1 a 3. Bem-aventurado é aquele, porque Deus o tornou bem-aventurado. Aquele que não anda no conselho do ímpio. Aquele que não se detém no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário,
O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Isso aqui só pode ser real em nossa vida se Deus nos chamar para si, nos eleger para si, nos salvar, nos predestinar para isso. Senão não vai ser real. Por isso que Davi tem a certeza de que Deus o ouve quando ele clama. Você tem essa certeza de que Deus te ouve quando você clama no seu desespero? Você tem essa certeza real, irmãos? Que Deus está ali ao teu lado ouvindo o teu choro, a tua dor, vendo as tuas lágrimas e está ali pronto para responder a tua oração? Pronto para responder a tua oração e te trazer alívio, te fazer dormir, né? E te fazer repousar em paz. Graças a Deus por esse Deus. O verso 3 revela a redenção de Deus para um coração angustiado e aflito. O Senhor me ouve. Deus nos ouve. Isso já é um milagre em si imenso, maravilhoso. Porque se Ele nos ouve, não vai nos deixar sem resposta. Até o seu silêncio é uma resposta para nós. Para que nós reflitamos. Para que nós entremos numa reflexão profunda a respeito disso. Deus nos responde, irmão, Deus nos ouve. Não porque nós merecemos, mas por causa de Cristo, que morreu em nosso lugar, que está intercedendo por nós diante de Deus. Deus nos ouve. Isso é uma realidade viva hoje, patente e real em nosso contexto. E nós precisamos entender isso nessa situação que nós estamos vivendo hoje no mundo, desesperadora. Ou você não está percebendo isso? A mudança da moralidade, a mudança da ética, o declínio da moralidade, o declínio da ética, o declínio da espiritualidade. A campanha da fraternidade desse ano da Igreja Católica é um horror, irmãos. É um horror, é uma defesa ao homossexualismo, é uma defesa ao aborto. E muitos padres têm se levantado para não levar a cabo essa campanha. Olha o declínio da igreja. Não é a nossa igreja, mas mostra a realidade do declínio espiritual. Por causa do pecado, dessa situação que nós estamos vivendo, irmãos, se nós não clamarmos ao Senhor, nós vamos entrar nessa onda do politicamente correto para poder nos encaixarmos nesse novo momento da sociedade que é caótico, que é catastrófico, que é declínio total. Nós temos que clamar ao Senhor pelas nossas vidas, nossas famílias, a nossa própria igreja, para nós não sermos levados por essa onda, por esse modismo que está no contexto aí fora. Observa como é que está a mídia nacional. Ninguém sabe mais onde é que está a verdade. Com tanta falsidade, com tanta deturpação, com tanta mudança dos valores, dos pilares. Existe uma campanha ferrenha para destruir os costumes da tradição judaico-cristã, irmãos, no mundo inteiro e em nosso país. Porque Deus é uma pedra no caminho. Graças a Deus por isso. Deus revela, o verso 3 revela a redenção de Deus para um coração angustiado e aflito. O Senhor ouve. O Senhor nos ouve. Olha o verso 4. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ele está falando de quem aqui, Davi? Está falando daqueles que estão no verso 2. Esses vaidosos e esses cheios de mentira. Diz assim, aí uma exortação a essa gente. Tremam de medo e não pequem. E também falando para a igreja, para mim e para você. Porque é muito fácil, irmãos, quando num contexto desse, quando somos caluniados, quando se levanta um falso testemunho contra nós, a nossa reação muitas vezes é de revidar numa ira tremenda. Porque nós nos sentimos injustiçados. Tocou na nossa justiça própria, tocou na minha moralidade, no meu caráter, eu não aceito isso, eu não levo desaforo para casa. Muita gente vive sobre essa filosofia. É justamente isso que Davi está dizendo aqui. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem.
Devemos ter cautela ao interpretar o verso 4. A cautela é não tirá-lo do seu contexto para interpretá-lo e aplicá-lo à nossa vida de modo errado. 2. É conhecer o contexto geral do texto para interpretá-lo dentro da estrutura do texto. Então é isso aqui que nós devemos fazer, que nós vamos fazer agora. A palavra irai-vos significa estremecer, estar agitado, estar perturbado, enfurecer. Então está aqui, tremam de medo, né? E não pequem. Vocês vão se irar por causa disso. Então, no contexto do texto, Davi estava irado, agitado, perturbado, com testemunho dos homens maus contra a sua pessoa. E nós ficamos irados mesmo, irmãos. Essa é a realidade. Ninguém tem sangue de barata. Nós ficamos irados mesmo. Quando se levanta um falso testemunho contra nós, uma mentira, uma calúnia, ou alguém por trás nos apunhala, traições, né? Nós ficamos irados, mas o texto aqui está: tremam de medo quando isso acontecer, para que vocês não sejam motivados pela ira para responder da mesma forma ou pior os ataques sofridos. Tremam de medo e não pequem. Davi tinha motivo para ficar perturbado, contudo, por ser um homem piedoso, ele não poderia revidar a ofensa com ofensa. O texto está nos dizendo: não deixe sua ira, mesmo sendo justa, se tornar um ato pecaminoso. Tremam de medo e não pequem. É isso que o texto está dizendo. É isso que o texto está dizendo, irmãos. O texto está nos dizendo: não deixe sua ira, mesmo justa, se tornar um ato pecaminoso. Não deixe sua ira dominar sua vida e lhe amarrar ao pecado. Não restitua o mal com o mal, mas o mal com o bem. Por quê? A ira já é em si mesma um pecado. Se ela cria raízes, que grandes danos ela fará na minha e na sua vida. Isso aqui é um ensino profundo para mim e para você, irmãos. Por isso que Davi está aqui, né, pedindo a Deus que Deus, né, alivie a sua angústia. Porque junto dessa angústia aí, né, tinha esse desejo, né, a ira, né, de perceber essa realidade, né, diante de si. Né? A aplicação do verso 4 é a seguinte: esteja sempre irado contra o seu pecado. Não dê chance para ele. Não dê chance para a vingança. Ire-se contra o seu próprio coração, ainda escravo da sua velha natureza. Irai-vos e não pequeis. Vamos nos irar contra o nosso pecado, aquele desejo, os nossos desejos que são pecaminosos. Ire-se contra isso. É o princípio que está aqui nesse verso 4 aqui, irmãos. Nos ensinando: tremam de medo para não pecarem, para não degringolar, para não é? O segundo princípio aqui nesse verso aqui, né? Do verso 4. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Pare para refletir. Pare para pensar. Saia do contexto da tensão, se isole em seu quarto ou no lugar que você possa parar, para não ser motivado, né, pelas outras pessoas que ficam no nosso ouvido, reagem, você não vai fazer nada, cara, tu é muito molenga, então sai desse contexto aí. E vai sossegar. Vai sossegar. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Não é na noite que quando nós repousamos a nossa cabeça, nós refletimos mais sobre o nosso dia, né? Os fatos que nós vivemos e as nossas reações que marcaram aquele dia, né? Então sossega, pensa, reflete. Reflete o quê? Primeiro nos princípios de Deus,
Segundo, nas suas reações. É uma reflexão aqui profunda, irmãos. Que o texto aqui está nos chamando. O verbo consultar aqui do texto aqui significa falar ao coração, pensar, responder, observar como Deus é confiável, aqui no contexto aqui do texto. Olha, consulte no travesseiro o coração e sosseguem. Consulte o que e quem? A Deus, os seus princípios, a sua palavra, e sosseguem. Que Deus é confiável. Ele vai responder, Ele vai lhe trazer, Ele vai lhe renovar, Ele vai trazer esperança ao seu coração. O verbo sossegar significa estar em silêncio, esperar, estar calmo. Você orou diante da situação de desespero e de angústia? Sossega, espera calmo a resposta. Espera calmo Deus agir. Não desespere. Não atropele o processo. E muitas vezes, irmãos, a gente acha que Deus demora demais. A gente acha não, a gente tem quase certeza disso. Não, está demorando demais essa resposta. Calma. Toda resposta de Deus para mim e para você, ela é didática. Ele está trabalhando o meu caráter para que eu receba a resposta da forma correta e com o entendimento correto. Isso pode ser uma coisa rápida ou pode ser uma coisa mais demorada. Deus pode agir rapidamente, por uma necessidade de urgência, pode. Mas Deus também vai agir didaticamente e responder às nossas angústias e às nossas orações para tratar o nosso coração. Porque se vem rápido demais, a gente não vai perceber o que é que Deus está fazendo também comigo. Também comigo. E também com aquele que está me ofendendo. E a minha oração para com aquele que está me ofendendo é sempre assim: Senhor, tem misericórdia dele, perdoa-lhe. Não sabe o que fazem. Porque não tem a luz do Evangelho como eu tenho aqui. Não é isso? Então, essas duas atitudes sóbrias e sensatas, em quem sofre alguma injustiça, são atitudes que vêm do coração de Deus, do coração de um homem piedoso. E Davi está aqui, mesmo aqui, se colocando na mesma situação, percebendo isso. Percebendo essa realidade para não agir conforme a sua ira, a sua raiva. Observe o verso 5 aqui. Observe o verso 5. Em vez de agir sobre a ira, em vez de agir sem consultar a Deus e sem sossegar o coração, não faça isso. Mas faça justamente aqui. Ofereça sacrifício de justiça e confie no Senhor. Uma atitude oposta do nosso contexto aqui. O verso 5, irmãos, é a conclusão do desfecho do verso 4. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro do coração e ofereçam um sacrifício de justiça e confiem no Senhor. Davi fechou aqui a nossa atitude e era justamente isso que ele estava fazendo aqui no contexto aqui do Salmo. Como homem piedoso, isto é, eleito e chamado por Deus para testemunhar o seu nome diante das injustiças, ele oferece a Deus sacrifício de justiça e confia no Senhor. Que sacrifício de justiça Davi fez aqui, irmãos? Não revidou. É um sacrifício, irmãos, meu e seu. É um sacrifício mesmo. Você vai sacrificar sua própria vontade, seu próprio desejo, sua própria carne. É um sacrifício, vai pôr na cruz. E não reagir, não ter essa reação que você quer ter. Porque alguém tocou no brilho, nas suas emoções, no seu orgulho, na sua justiça própria. Você vai crucificar tudo isso. E vai oferecer a Deus o quê? Sacrifícios de justiça, fazendo a justiça dele e não a sua. Não a minha justiça própria, mas a justiça dele. Essa é a atitude correta. E confiar no Senhor. Oferecer significa imolar, abater, matar para o sacrifício. Olha só. Quem é um objeto aqui que vai ser abatido, que vai ser imolado, que vai ser morto para o sacrifício? O próprio salmista. No caso aqui, eu e você, numa situação como essa. Irmãos, isso é cristianismo.
Isso é cristianismo. Não é para você ter honra, não é para você se sentir honrado com isso. Não, você vai glorificar a Deus. Você vai honrar a Deus por isso, porque esse foi o sacrifício de Cristo na cruz. Por mim e por você. Cristo foi como ovelha muda para o matadouro. Não abriu a boca. Foi um santo, um justo morrendo por injustos e pecadores. Ele não abriu a boca. Ele ofereceu ali a Deus um sacrifício pleno e perfeito em favor de pecadores. Em favor da minha e da sua vida. E da mesma forma que Deus exigiu isso de Cristo, para nos salvar, para nos redimir, Ele exige de nós, no nosso testemunho pessoal cristão. É evangelho, puro evangelho isso. Isso não é masoquismo. Isso não é teologia do sofrimento. Não, irmãos, não é nada disso. Mas é essa consciência do que Deus fez por mim e do meu papel, né, em reagir da forma que Ele reagiu a meu favor, sacrificando a sua própria vida e levando sobre si as minhas dores, os meus pecados, as minhas enfermidades, as minhas tronchuras, as minhas idiosincrasias. Assim como Cristo foi imolado, morto, abatido e oferecido como sacrifício pelos pecadores, nós devemos sacrificar, imolar, matar a nossa justiça própria, clamando força para fazer a vontade de Deus e a sua justiça. O verso 7 e o verso 8 aqui é o resultado dessa ação aqui. Há muitos que dizem, que nos dará a conhecer o bem? Há muitos que dizem, isso não vale de nada. Isso é bobagem. Revida, cara. Vai lá, põe a justiça, processa, passa por cima com o teu rolo compressor, vai embora. Você foi caluniado. Quem nos dará a conhecer o bem? Nesse mundo de maldade, de mentira, de devassidão, de imoralidade. Quem, irmãos, vai nos dizer que existe esperança? Você pode viver uma vida digna. Quem? E o próprio salmista aqui responde: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Olha só, levanta sobre nós a luz do teu rosto, porque estamos cegos para ver a tua bondade, a tua graça e a tua misericórdia. Precisamos de luz. E Jesus diz nos evangelhos: eu sou a luz do mundo. Levanta sobre nós a tua luz, levanta sobre nós o teu Cristo, para que não mais andemos em trevas, mas na esperança da vida eterna, na esperança de viver uma vida redimida, santa e bonita diante dos homens e diante do Senhor, fazendo a tua justiça. Olha a oração de Davi: levanta sobre nós a luz do teu rosto. Eu preciso de mais luz para caminhar sobre o foco da luz, não minha, mas tua. Porque tua luz ilumina as trevas do meu coração e a minha não faz isso. A minha foge dessa realidade. Mas o Senhor não. A tua luz entra e traz a clareza do meu pecado, para que eu me arrependa e o Senhor me restaure a alma, me restaure a vida. Agora olha o verso 7 aqui. Veja só aqui como é que está o coração do salmista, o coração de Davi, diante do seu testemunho de fidelidade em não revidar o mal com o mal, em não agir sob a sua ira e está sendo guiado pela luz do Senhor no seu caminho. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando tem fartura e cereal de vinho. É uma realidade, irmãos, que a prosperidade traz alegria ao nosso coração. Isso é um fato, é uma realidade. Você não vai dizer que não, porque você vai estar se contradizendo. Mas a prosperidade material, no caso aqui, ela traz alegria ao coração. É uma bênção, irmãos. Isso é tremendo, é maravilhoso isso. Isso não é pecado quando ela vem com justiça, quando ela vem por caminhos retos. Ela é ruim quando vem por caminhos tortuosos, pela impiedade, pela injustiça, pela corrupção. Mas no caso aqui o fato aqui
de que Davi está dizendo aqui que, olha, Senhor, tu me puseste mais alegria no coração. Quando eu caminhei na tua luz, o Senhor ouviu e me respondeu, e eu caminhei sobre a tua justiça. Isso encheu meu coração. Isso me alegrou muito mais do que os bens, a fartura que ele tem, dos cereais e do vinho. O vinho, irmãos, naquela época era sinônimo de alegria, né? As festas tinham muito vinho, você se alegrava com o vinho. A palavra de Deus diz, não vos embriagueis, né, com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas o vinho, irmãos, era usado nas festas para trazer alegria ao coração das pessoas. E o vinho traz alegria mesmo. Você fica alegre quando toma né, uma taça de vinho, né, o coração aquece, você fica alegre com isso. O que você não pode é se embriagar com o vinho. Aí não, aí está errado. Porque você vai passar para uma fase de desonra, né, da sua própria pessoa. Né? Mas o caso aqui é que Davi, quando recebeu essa alegria de Deus, ele pôde dizer, Senhor, essa alegria é melhor do que a alegria do vinho, é melhor do que a alegria da fartura, da prosperidade, que eles acham que tem. Mas tudo isso para eles, esse que não tem o Senhor, é uma coisa efêmera, passageira, porque vem o ciclo da plantação e o cereal não pode dar. E nem o vinho, nem a uva pode brotar. E aí, como é que vai ser? Mas eu confio no Senhor, mesmo passando por uma fase como essa aí, onde não há prosperidade do cereal, onde não há vinho, mas a minha alegria no Senhor é a mesma. Porque é o Senhor que preenche o meu coração com a tua luz. E ele encerra aqui o Salmo no verso 8. Dizendo, Senhor, a minha noite não será uma noite angustiada, porque em paz me deito e logo pego no sono. O meu coração está alegre com o Senhor, está tranquilo com o Senhor. Aquelas coisas do dia a dia não estão roubando a minha paz, porque eu confiei no Senhor, o Senhor ouviu minha oração. E vai mais aí, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 23, o mesmo autor e as mesmas verdades. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto da água de descanso. Refrigera a minha alma, guarda-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O mesmo Deus que o ouviu no Salmo 4, é o mesmo Deus aqui que Davi chama de meu pastor, se colocando como ovelha, como necessitada, frágil. Mas é Ele que traz o descanso, o repouso, é Ele que refrigera a alma. Como está aqui no verso 4, mais alegria me pusesse no coração do que a alegria deles na fartura de cereal e vinho. Deus ouviu, irmãos, a oração de Davi, porque Davi tinha uma história com Deus. Ele foi lá atrás buscar as lembranças do livramento do Senhor e confiou no Senhor. Nós temos, irmãos, alguém a nosso favor todo o tempo. Cristo Jesus, o nosso mediador, o nosso redentor, aquele que nos serve, aquele que nos dá a graça de vivermos uma vida bonita e alegre quando nós nos submetemos aos princípios da sua palavra. Conclusão da nossa meditação de hoje, irmãos. O Salmo 4 nos chama para vivermos em serena confiança e esperança no Senhor, independentemente das circunstâncias. Sejamos frágeis diante de Deus, sejamos impotentes diante dEle, buscando no Senhor, em oração, o nosso socorro, o nosso fortalecimento. Davi sabia que o livramento do Senhor era uma realidade pessoal e também estendida a toda a nação de Israel. Somente no Senhor há real segurança e justiça. Qual é a aplicação principal desse salmo, irmãos? A nossa busca no Senhor em nossos momentos de fragilidade, de angústia, de desespero, de depressão, de ansiedade.
Se coloque diante de Deus dessa forma, na sua fragilidade. Não tenha medo de expor a Deus a natureza do seu coração. Não esconda nada do Senhor, porque a sua luz penetra as nossas trevas. Não adianta nós nos escondermos de Deus. Devemos ser sinceros a Ele, assim como o salmista foi aqui, buscando alívio, buscando socorro, buscando restauração para a sua vida e confiado plenamente no Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos anima, que traz esperança, que traz consolo para a nossa vida. O Senhor mesmo nos fala lá nos Evangelhos que o Senhor é humilde e manso de coração. E o Senhor nos chama a aprender com o Senhor. Sim, Pai, nós precisamos. Precisamos aprender com o Senhor, a nos quebrantar em Tua presença, a confiar na Tua boa mão, Senhor. A confiar no Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé, a nossa confiança em Ti, Senhor, para não desesperarmos nesse mundo tão caótico, tão sem esperança, e nos dá a graça de testemunharmos o Teu nome, por meio da nossa alegria no Senhor, que possamos contagiar os outros e dizer: há esperança em Cristo, há segurança em Cristo, há refrigério em Cristo, há descanso em Cristo, há salvação em Cristo, há redenção em Cristo, há vida eterna em Cristo. Basta você crer. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, agora, até a volta de Cristo. Vem, Senhor, vem buscar a tua igreja. Amém.